Boa noite, gente. O assunto de hoje vai ser o dólar, tá? É um assunto bem complexo, mas eu vou tentar ser breve aí, levar uns 5 minutinhos no máximo, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, conceito básico, o que é taxa de câmbio, tá? Em maneiras gerais, o que é a taxa de câmbio, gente? É a relação de duas moedas, tá? Então, por exemplo, o que quer dizer o dólar estar a R$ 5, por exemplo? Quer dizer que eu preciso de R$ 5 para comprar um dólar, tá? Relação bem básica aí para, né, para quem não entende muito do assunto. Separei aqui alguns tópicos, tá? Para eu não esquecer de falar com vocês, que algumas pessoas me mandaram, outros que eu achei que era importante em relação ao dólar. Então, vamos lá, gente. Uma informação importante, tá? O real, em 2020, foi a moeda mais desvalorizada frente ao dólar. Então, algo bem negativo aí pra gente, né? E quais são os impactos de uma valorização do dólar sobre o real, ou seja, de uma alta do dólar? O que isso quer dizer, né? O que isso traz aí pra nossa vida? Então, o impacto que é bem comum, né? Que é de um raciocínio mais fácil, que é a questão dos produtos importados ficarem mais caros. Então, poxa, tudo que eu compro dos Estados Unidos, que varia em dólar, vai ficar mais caro, né? Isso é um pouco óbvio. Só que não é só isso, né? Infelizmente, esse é um dos impactos, mas ele não é o único. Então, gente, muitas vezes a gente escuta que uma alta no dólar pode gerar inflação. Eu escutava isso às vezes na faculdade, falava, caramba, mas o que tem a ver o dólar com inflação? Tem tudo a ver, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa brasileira que o custo dela é dolarizado, ou seja, o custo dessa empresa é em dólar. Então, enfim, o maquinário dela, os insumos, né? O que ela usa aí de material é em dólar. O dólar subiu, o custo dessa empresa vai subir. Para ela manter o mesmo lucro, o que ela vai precisar fazer? Vai precisar repassar essa alta. Então, o preço dela, né, das coisas que ela vende vai subir. Nossa, mas uma empresa brasileira? Sim, uma empresa brasileira. Então, por isso que, às vezes, né, não é uma regra, mas a alta constante do dólar pode causar inflação, porque as empresas que têm custos dolarizados, e é muito difícil você ter 100% aí dos seus insumos em real, né? Geralmente as empresas usam de alguma matéria-prima, enfim, tem algum custo que depende do dólar. E aí ela vai repassar os preços e a inflação nada mais é do que uma alta constante dos preços, tá? Então essa é a relação que eu anotei aqui para falar para vocês. Fatores que influenciam o dólar. Então, gente, eu separei basicamente em dois cenários, que são o cenário doméstico, que é o cenário interno do Brasil, e o cenário de fora, tá? Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre, primeiro, o cenário externo. Até, na verdade, uma coisa geral, que é o que a gente tem falado muito, que é a crise do coronavírus. Então, o que isso influencia no dólar? Com uma crise, né, como essa, que é sanitária e econômica, os investidores, eles ficam mais inseguros, né? Eu diria assim, eles ficam mais aversos ao risco, então eles evitam correr riscos. Então, o que os investidores eles fazem, tá? Eles ficam com receio de aplicar, né, parte dos seus recursos em países emergentes, como o Brasil, né? Então, o Brasil, ele é um país emergente. Isso faz com que entre menos dólar no Brasil, porque se eles vão investir menos no Brasil, vai entrar menos dólar. Entrou menos dólar, o dólar tende a subir, tá? Lei da oferta e da demanda. Então, esse é um conceito importante. Cenário doméstico também, gente. Então, por exemplo, a gente tá com uma Selic muito baixa, em torno aí de 3% ao ano. Então, isso faz com que investir em títulos brasileiros que são atrelados à Selic não seja não tenha uma atratividade tão boa. Então, isso também contribui para que entre menos dólar no Brasil. E aí, o dólar, ele tende a subir, tá bom? Porque tem uma oferta menor. Beleza, agora para finalizar, o que eu queria falar um pouquinho para vocês, que é mais na parte de investimentos. Algumas pessoas sempre me perguntam, legal, Mari, eu quero investir em dólar, para que serve, como que eu faço, né? Então, separei aqui uns tópicos para falar com vocês sobre isso. Então, algo bem bacana para vocês, né, investir em dólar é o conceito da diversificação. Então, quando você investe em dólar, você consegue
reduzir o risco da moeda local. Então, eu não estou investindo né, investimentos exclusivos do Brasil, que variam conforme o risco político do Brasil, por exemplo. Então, às vezes, sei lá, eu não tô me sentindo segura, tô achando que vai ter um impeachment, meu Deus do céu, quero investir em outro país, o Brasil tá muito arriscado, eu posso investir em dólar para diversificar. Quais são as formas? Eu separei aqui as mais comuns. Comprar o dólar e esperar se valorizar. Posso fazer isso? Pode. Eu não indicaria muito, né? Não é muito seguro a gente ter dólar aqui no Brasil, né? Mas pode acontecer isso. Ah, vou comprar o dólar e vou guardar embaixo do meu colchão. Quando o dólar valorizar, eu vendo. Você pode fazer. Não é o que eu indicaria, mas é uma maneira. Segundo, fundo cambial. É um dos que eu indicaria porque você tá investindo num gestor que você vai confiar, né? Você não vai investir em qualquer fundo de qualquer administradora e você está terceirizando a administração do investimento para esse gestor, que é o gestor do fundo. Então, o fundo cambial, ele é uma opção. A maioria dos bancos, das corretoras também tem. Investir em ações de empresas americanas e comprar títulos americanos, isso também é bem bacana. E aí, o que eu queria falar para vocês, né? Não gosto muito de citar banco específico, corretora específica, para não misturar as coisas. Mas tem alguns bancos que têm carteiras, né, diversificadas internacionais. Ou seja, que o objetivo do banco é ter uma carteira 100% dolarizada, né? Então, é como se fosse um fundo de investimento, que dentro desse fundo vai ter ações de empresas americanas, títulos americanos, ou seja, é como se você estivesse investindo exclusivamente na economia do norte-americana. Então, existem alguns bancos, algumas corretoras que já proporcionam isso. É bacana porque você não vai ter o trabalho, né, de como investidor ter que ficar acompanhando a valorização, desvalorização. Então, assim, você paga alguém para fazer isso para você. Você vai pagar um gestor de um fundo e ele vai fazer isso para você. Acho que basicamente é isso que eu separei para vocês. E uma relação que sempre me perguntam, que é bolsa sobe, dólar cai, tá? Isso tende a ser uma realidade, basicamente por quê, gente? Quando a bolsa sobe, você geralmente tem um cenário econômico, macroeconômico do país positivo, né? As pessoas, elas tendem a enxergar um crescimento de economia, né? Basicamente isso, resumindo. E quando isso acontece, o dólar, ele tende a cair, né? A ficar desvalorizado em frente ao real. Então, isso é uma relação que acontece, a gente vê isso acontecendo, né? Então, agora que a gente espera que se recupere, né? Tá sendo terrível desde março por conta do coronavírus, mas a gente espera que a bolsa se recupere e que o dólar, ele pare de aumentar nessa crescente que ele tá. Ou seja, essa relação, ela vai acontecer. Então, quando a bolsa voltar a subir, provavelmente o dólar, ele vai voltar a se desvalorizar. Tá bom? É isso, não quis ser muito longa. Espero que vocês tenham gostado e vão me mandando aí sugestões. Um beijo.